Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa madrugada passada, já era mais ou menos 11 para meia-noite, eu atendi essa consulta aqui dessa pessoa que está aprendendo eletrônica. Logo de imediato a gente percebeu que é uma pessoa que está no aprendizado. Então eu desejo que você não trate a pessoa com piadinhas ou faça algum gracejo pela falta de conhecimento, porque por onde ele está passando, eu passei e muitos dos que estão assistindo também passaram. A gente erra, a gente acerta, a gente queima, a gente conserta. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma consulta que eu atendi de uma pessoa que me procurou aqui no Técnicos, no Facebook, na página Técnicos Eletrônicos. A primeira pessoa aqui, por favor, respeite o rapaz, tá? Ele está em processo de aprendizado e não o trate assim com depreciação, tá? Os problemas que ele teve aqui para resolver essa montagem dele, eu também tive, fiz a mesma coisa. Aí depois que a gente vai aprendendo, a gente vai perguntando para pessoas que sabem mais que eu, como eu fiz isso, eu perguntei. Quando eu tinha condição, a maior parte do meu aprendizado foi sozinho, mas quando eu tinha condição de perguntar para alguém, eu aproveitava a oportunidade. Ele mandou um áudio para mim, ele mandou primeiro um esquema esse aqui. Num canal, ele assistiu um canal, e nesse canal produziram essa fonte aqui, para alimentar um rádio para transmissão, e ele precisava de uma fonte estabilizada. Então, esse aqui é o transistor. Ele colocou lá o TIP 127, aquele Darlington PNP. Colocou o 7812 aqui no lugar do regulador e montou com um transformador de no break. Ele disse que não estava funcionando de jeito nenhum. E eu vou mostrar aqui para vocês a nossa conversação. Deixa eu aumentar aqui com o Ctrl. Aumentei um pouquinho a letra aqui, ó. Bom, tá aqui. Ele começa assim, né? Fiz esse esquema aí, só que não deu certo. Aí ele manda o áudio para mim explicando o que aconteceu. Não vou rodar o áudio agora. Eu fiz algo errado, né? Que parece que ele está fazendo afirmação, porque de fato ele fez, né? Aí ele começa a mostrar as fotos para mim da montagem dele. Parece ser uma pessoa nova. E tá aqui a fonte que ele montou. Aquele TP 127 que eu lhe falei está aqui. São vários, são 8 dele, né? 2, 4, 6, 8, para aumentar a capacidade de corrente da fonte dele. Colocou resistores aqui, você está vendo resistores de 10R por 10 watts. Isso aqui então parece que são de 5, mas o recomendado aqui no esquema é de 10R, olha, veja aqui, no emissor do Darlington, é o 10R de 10 watts. Ele colocou aqui, pelo que eu estou vendo, o tamanho é de 5 watts. Mas era para funcionar, calculado certo ou errado, mas era para funcionar. Se esquentar muito ou pouco, não é isso que é importante, tinha que funcionar. Logo de imediato eu notei o seguinte, que os resistores eles estão à esquerda dos semicondutores, ó. Então está dando a impressão de que os resistores estão ligados à base do PNP. Mas aí a gente vai, inicialmente, te confia no relato da pessoa. Tem um processo todo de investigação que a gente vai fazendo e você vai ver aqui, olha. Você pode me ajudar? Ele faz uma pergunta, mas não acentua. Por favor, você quando se comunicar comigo, ponha a acentuação correta para eu poder entender o que você está escrevendo, tá bom? Ou tem outro esquema que possa fazer com o TIP 127. Aqui no mínimo, claro, ele tinha comprado, gastou dinheiro para comprar os transistores e não queria perder. Ele estava tão frustrado já na tentativa de fazer funcionar isso aqui, que ele já estava vendo se havia outro esquema. Aí eu comecei o processo de investigação, de envia o esquema para mim. Aí ele enviou, parece que ele estava no celular, e ele enviou isso aqui, ó. Ficou muito ruim, eu não entendi isso aqui, ó. Ficou muito feio. Ele enviou isso aqui, ficou muito feio, difícil, embaçado, não deu para entender. Eu disse para ele, olha, muito pequeno, não dá para ler nada. Aí ele melhorou um pouco, o esquema ainda estava pequeno, mas já deu para entender o que estava acontecendo aqui. Mandou o esquema. Aí eu comecei a entender. Ele diz, olha, tá queimando, olha, queima o ML 7812, regulador de 12 volts. 7812, regulador positivo. A fonte é de 12 volts, que ele quer montar com uma capacidade de amperagem bem expressiva. Coloquei outro transistor, TIP 127, tudo certinho. Tudo certinho. Ele diz assim. Perguntei qual é a sua rede, me referindo à rede de energia dele.
para saber se, por exemplo, ele estava energizando o transformador com uma tensão muito alta, porque a priori a gente acredita que a pessoa fez tudo correto, mas o processo de investigação ele vai se desenvolvendo, que você vai notar qual é a sua rede. Aí ele não entende muito bem a pergunta, escreve 14 volts, depois 14.8, eu sou mais específico, 120 ou 220, aí ele entende e fala que é 120. Eu perguntei, sem os componentes após a ponte retificadora, quanto tem de DC? Ele faz a leitura e diz 14 volts, e depois do capacitor 20 volts, após a retificação, né? A ponte é com diodo de alternador, ou seja, aqueles grandões, aqueles diodo de alternador enorme, né? Aí eu fiz essa pergunta, D1 está com o catodo na base de Q1? Até eu errei, era N, eu coloquei D aqui, ó. Perguntando se esse diodo aqui que está por cima do regulador, olha, esse diodo que está bem por cima do regulador, se ele está exatamente com o catodo aqui na base de Q1. Aí ele escreve aqui para mim, tá, em direção a Q1. Pergunto, o pino do meio do U1 vai para o GND, ou seja, eu estou querendo saber se ele aterrou direito o CI, se esse pino aqui do meio que está indo para o terra, o pino 2, ó, que é o do meio do IC. Estou perguntando se vai para o GND. Aí ele diz não. Aí ela começa a dificultar a coisa. Aí eu digo, então resolva, boa sorte. Por exemplo, pensei que aquele era o problema, já estava resolvido. Aí depois ele diz que entendeu errado, ele achava que era o fusível, eu expliquei. Qual é a referência de Q1? Comecei a perguntar para ele, qual é a referência de Q1? Ele diz, ele não entendeu bem, falou do resistor, houve interpolação de conversação, né? Aí diz, atenção, qual a referência de Q1? Aí, TIP 127. Qual é a carga em que você está alimentando, Aí ele fala 30, 20, mas nem liga, nem liga isso se ligar. Eu acho que ele quis dizer, mas não é isso que consome, né? O rádio é de 2 amperes para ligar e não está ligando. Ele precisa de fonte estabilizada, o transformador dele é de no break. Aí a gente vai interpretando, né? As fases não estão tão bem encaixadas, mas a gente vai interpretando. Eu me refiro, na foto enviada, aqueles resistores estão ligados a que pino do TIP 127? Essa foto bem aqui, ó. Isso aqui eu aumentei um pouquinho mais, isso aqui, ó. Pergunto, aonde esse resistor está ligado? Porque eu já estava desconfiando que esses resistores aqui estavam ligados em ponto errado. Mas eu perguntei para ele, onde estava ligado? Aí ele diz, no emissor. Bom, se está no emissor, está correto. Aí eu pergunto, ao terceiro pino? Isso. Só que não era esse o problema. Aí, bom, se está tudo certo, está tudo ligado, eu digo sim para ele. 90% desse tipo de consulta, eu peço que o montador pare tudo, esfrie a cabeça e calmamente no outro dia faça tudo desde o início, que as coisas são resolvidas. Já foram muitas consultas aqui comigo, que a pessoa me procura, o discente, aquele que está aprendendo, e eu explico para ele, olha, para tudo, guarda o seu aparelho, me faça esse favor, guarda, amanhã de manhã você começa tudo de novo. E não foram 2, nem 3, nem 5 pessoas que voltaram a começar a dizer, olha, obrigado, é isso mesmo, eu havia esquecido tal parte, tal. Aí resolvia. Hoje 90% dos problemas são resolvidos assim. Porque às vezes a pessoa está naquela ansiedade de querer fazer a coisa funcionar, como eu também participei desse momento até agora, depois de tanto tempo de eletrônica, às vezes ainda incorro nessa ansiedade de querer a coisa funcionando logo, né? Nós somos seres humanos. Eu disse isso para ele, ele mandou as fotos, como eu já mostrei para você, e ele disse aqui, ó, não sei, acho que ele errou na escrita aqui, eu já esfriei a cabeça mais de 3 dias, e nada, já fiz de novo. Se não tem outro esquema que possa fazer com o TIP 127, porque eu já testei todos eles, estão bons, ajuda eu. Acho que é uma brincadeira, né, que é me ajuda, me ajude, ajude-me. Aí ele fez aqui, ajuda eu. Aí novamente eu faço investigação, olha, processo de investigação, porque a gente sabe todos os problemas que nós passamos, então a gente faz uma ideia do que possivelmente o aprendiz, o estudante aqui, o montador pode estar passando. Eu pergunto assim, ó, nessa foto onde estão os resistores de 100R de polarização das bases do TIP 127, faço uma pergunta, esse resistor bem aqui, olha, que está na entrada do U1, olha, do 7812, na entrada tem um resistor de 100R e 1 watts aqui que vai de base para emissor. Eu pergunto onde é que tá, porque eu não vi. Aí depois ele me explica que fez 2 placas, olha. Aí eu retifico, ó, 100R, olha, 100R que eu tô perguntando, não tem nada a ver o de 10R, eu tô perguntando de 100R. Aí diz, o de 100R vai do coletor do 7812 e o de 10R e no de 10R. É nessa junção, e nessa junção saiu positivo.
Aí eu explico para ele, olha, o 7812 não tem coletor, porque é um circuito integrado. Mais uma vez revelando, né, que era uma pessoa que estava em processo, que está em processo de aprendizagem. Aí ele diz, pino 1. O pino central, eu digo para ele, o pino central do 7812 é o GND. Vai. Aí ele escreve vai, né? Respondendo que vai. Novamente, eu pergunto, porque eu vi que ele não entendeu, pelas respostas dele, eu vi que ele não entendeu essa pergunta que eu fiz aqui, ó, essa inicial aqui, ó. Aí eu digo, desculpa, eu digo novamente, nessa foto, onde estão os resistores de 100R de polarização das bases do TP-127? Aí ele me mostra duas fotos, porque ele montou duas placas. Olha a razão que ele montou duas placas. Só que eu deixei em duas placas, porque a outra zoou de tanto trocar o 7812, porque ele montava e queimava o 7812, montava e queimava o 7812. Bom, aqui as pistas já estavam ficando mais claras para mim. Eles tinham que ter ligado errado algum terminal dos transistores, aqui ó, do Darlington. Ele tinha que ter ligado errado para estar queimando direto o CI 7812. Ele estava ligando algum terminal do Q1 errado. Aí eu faço uma investigação mais detalhada. Esses resistores, quais? Esse bem aqui, olha. Vamos voltar aqui. Esse bem aqui, ó. Esses resistores aqui, ó. Pergunto para ele. Esses resistores grandes estão unidos em um lado, né? Onde eles se juntam, porque são transistores em paralelo com os seus emissores em paralelo. O outro lado vai para qual terminal do TP-127? Aí ele diz, vai para o terminal 1. Aí eu digo, aí está o erro. O terminal 1 é a base desse componente. Aí eu mando para ele o datasheet do TIP-127. Aí ele vai, olha o datasheet. Essas palavras são dele, tá? Nossa, que cagada. Vou arrumar já. É que eu fui testar no multímetro, deveria ter olhado o datasheet. Aí, valeu mesmo pela ajuda, deu certo. Só que o 7812 está crescendo muito. O que devo fazer? Devo aumentar R1? Eu disse, não, aumente a dissipação do CI. Já aumentei. Quando aumenta o volume demais, esquenta muito. Esses CIs esquentam muito mesmo. Aí tá, beleza. E depois eu aviso para ele, olha, farei um vídeo de sua consulta para ajudar o canal de Mozão. Bem, querido, qual é a razão de eu trazer esse vídeo aqui para você? Quando me consultam, e eu disponho de tempo, ontem eu estava com a cabeça fria, eu estava aqui vendo alguns vídeos da internet, aí deu para ajudar o rapaz aqui. Eu estou dizendo para você isso porque nem sempre há essa possibilidade, tá? Eu não vou admitir, por favor, que você venha destratar ou escarnecer do rapaz. Ele está em processo de aprendizagem e ele falou e relatou como quem estava aprendendo. Ele não relatou se identificando como um técnico. Então, respeite o rapaz, eu também errei do mesmo jeito que ele errou. Você, possivelmente, que está me assistindo, deve ter feito coisas semelhantes, porque nós somos seres humanos e nós erramos. Então é inadmissível que você distrate a pessoa. Oh, o cara não teve atenção, ele fez essa coisa errada. Ele mesmo admitiu aqui que deu uma errada. Foram as palavras dele, né? Que cagada. É a palavra, o modo dele falar. Eu peço que gentilmente você respeite o rapaz se você o encontrar ou coisa parecida. Eu estava pensando em não identificar, mas com essa ressalva que eu estou fazendo para você, eu espero que você tenha essa consideração, porque você também já entrou em processo de aprendizagem e até agora está aprendendo. O que eu tenho de conhecimento, eu sinto que está faltando muito, ou seja, eu também estou em processo de aprendizagem. Eu erro, e alguns erros meus eu já mostrei para vocês, em vídeos inclusive, tá? Então eu estou mostrando essa consulta para você saber. Às vezes dá para atender, às vezes não dá para atender. Tá? Então quando passei aqui a nossa conversação, como foi para investigar, como foi para descobrir, porque às vezes a pessoa diz, eu já fiz tudo certinho. Se tivesse feito tudo certo, estaria tudo funcionando. Então a gente tem que ir com habilidade ali investigando para onde é que foi o erro, onde é que possivelmente a pessoa está errando. E na maioria das vezes o nosso erro em montagem, ele deriva daquela ansiedade, sabe? Aquela urgência, eu quero ver a coisa funcionando logo. Aí a gente tropeça em coisas poucas, mas como você viu, ele admitiu aqui que deveria ter olhado o datasheet, né? Então hoje com a internet nós temos, né, acesso ao datasheet e tantas outras ferramentas que nós podemos acessar para diminuir a possibilidade da gente errar, porque como seres humanos nós sempre vamos errar. Tá aqui a montagem deles, tá? Ele
aí dando o jeito dele, sabia que colocando em paralelo, só que ele colocou o resistor. Como eu disse para você, já está desconfiado disso aqui. O resistor estava muito do lado esquerdo do transistor, então ele deveria estar ligado na base, só que ele dizia que estava ligado no emissor, é porque ele confundiu os terminais, como qualquer aprendiz, como eu já fiz e como você já fez. Por favor, é inadmissível que você distrate a pessoa. Se você o encontrar, respeite-o como uma pessoa que está aprendendo, tá? Isso é muito importante. A gente não sabe tudo, a gente já não nasce sabendo, a gente vai num processo continuado até o último dia da nossa vida. Nós estaremos em processo de aprendizagem, tá bom? Fique sabendo dessa informação e boa sorte para você.